Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Habilitando. Eu sou o Girley, sou instrutor teórico de trânsito e esse canal tem o objetivo de disponibilizar aqui conteúdo relacionado inicialmente à formação de condutores, primeira habilitação, os assuntos que são tratados nas 45 horas aula da formação da primeira habilitação, que disponibilizamos na sala. Vamos estar aqui também disponibilizando aí esse conteúdo. Sabemos que na sala de aula nós temos um parâmetro a ser utilizado, é um lugar mais formal, em que tem um cronograma a ser seguido, e o YouTube nos dá essa condição da gente tratar de um assunto com mais detalhes, e além do mais, o conteúdo fica disponível, né? Para você que é meu aluno, você vai poder rever e os assuntos para assimilar melhor. O objetivo, claro, os meus alunos e tantos outros alunos de formação de condutor, de CFCA, mas também esse assunto de trânsito que estaremos falando aqui servirá também para você que está fazendo concurso, principalmente nas áreas policiais, Polícia Militar, Civil, PRF, também os municipais aí, agentes de tráfego. Todos esses concursos que buscam e que tem aí, que cobram nas suas provas, legislação de trânsito, CTB, você terá aqui também esse conteúdo, tá joia? Então, se inscreva no canal, vamos comigo nessa viagem. É o primeiro momento meu aqui no YouTube, estou extremamente nervoso, mas no final dá tudo certo, beleza? Vamos lá! E o primeiro assunto que nós vamos tratar nesse primeiro vídeo é sobre o conceito de trânsito. Conceito de trânsito. O conceito de trânsito. O conceito de trânsito nós vamos iniciar pela legislação de trânsito, que é a matéria com 18 horas aula no CFCA. Depois nós vamos adentrar aí na direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania e mecânica básica. Nesse primeiro momento que nós vamos tratar sobre a legislação de trânsito, nós vamos compreender o conceito de trânsito, pois trânsito é o nosso assunto. Nós estamos aqui estudando este objeto de estudo, que é o trânsito. O trânsito, ele é o nosso objeto de estudo, o trânsito. Por isso nós precisamos entender qual é o conceito de trânsito, para nós entendermos aí o que nos recomenda a legislação de trânsito. O conceito de trânsito, ele está especificado no primeiro artigo do CTB. Nós estamos lembrando que estamos estudando a lei do CTB, Código de Trânsito Brasileiro, que é a lei 9.503/97. Essa é a lei federal que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, que é o código que está em vigência no momento. Esta lei 9.503 de 97, ela foi criada no dia 23 de setembro de 97. 23 de setembro de 97 é o Código de Trânsito Brasileiro. 23 de setembro de 97 foi instituído e entrou em vigor no dia 22 de janeiro de 98. Entrou em vigor o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503. O CTB, no artigo 1º, o caput do artigo 1º, ele diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, aberta à circulação, rege-se por esse código. Então, o caput do artigo 1º, ele delimita aí a abrangência do CTB. Ele diz que o CTB, ele rege
todos os trânsitos na área terrestre, né? Nós temos aí várias regiões, existe a aeronáutica, existe a marinha, existe cada órgão e esses órgãos têm as suas leis específicas. O CTB está restrito ao trânsito nas vias terrestres. O trânsito nas vias terrestres não inclui aí essas áreas marítima, aérea e tantas outras. Então, CTB, a Lei 9.503 de 97, de 23 de setembro de 97. Essa lei, ou CTB, quando nós queremos entender o conceito de trânsito, nós precisamos entender o que o CTB entende de trânsito. Se nós formos perguntar, se você perguntar aí ao pai, à mãe, ao tio, à tia, qualquer pessoa aí, o que é trânsito, cada um vai ter uma definição. Vai falar que trânsito é um monte de carro na rua, trânsito é congestionamento, existe várias, pode ter várias respostas aí quando você pergunta para as pessoas o que é trânsito. E é uma coisa que nós convivemos diariamente com o trânsito, mas quando estamos em uma situação como essa, estudando o conceito de trânsito, nós precisamos entender o conceito de trânsito através do CTB, através de quem organiza o trânsito. Ou seja, nós precisamos entender o conceito de trânsito com quem verdadeiramente manda no trânsito, que é o CTB. E o CTB, aí no seu artigo 1º, vou pôr aí na tela para vocês, artigo 1º, olha aí. O que diz o artigo 1º, ele diz que o trânsito de qualquer natureza, ou seja, ele traz a definição do caput do trânsito, mas no artigo 1º, ele diz, no inciso 1º, ele traz aí a definição de trânsito. Olha aí, ó. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Eu vou fazer aqui esse mapa mental para você compreender melhor a definição de trânsito. Então, a definição de trânsito é a utilização, o que é trânsito? Vou pôr aqui, ó, o que é trânsito. O que é trânsito? O que é trânsito é uma questão que com certeza vai cair aí, sempre cai aí no exame de trânsito, no exame do TETRAN. Você que vai fazer o exame aí da primeira habilitação, você precisa saber o conceito de trânsito, porque é uma das questões rotineiras no exame aí para o processo de habilitação. Então, o que é trânsito? Trânsito é a utilização das vias, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Trânsito, segundo o CTB, trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. É claro que no trânsito muitas vezes acontecem algumas coisas estranhas no trânsito. Muitas vezes no trânsito nós encontramos essas posições invertidas. Muitas vezes nós encontramos aí animais dirigindo veículos. Quantas vezes você não encontrou aquele meia-roda na sua frente, do seu lado, enfim, que estava causando ou quase provocou um acidente e a sua vontade foi chamá-lo de animal, mais especificamente burro, cavalo, ou quem sabe filho de algum outro animal, mas você não deu ouvido ao anjinho da esquerda, né? Às vezes no trânsito
o anjinho da esquerda, ele tenta nos induzir a tomar uma atitude que vamos nos arrepender depois. Mas o anjinho da direita sempre nos lembra que não vale a pena. Não vale a pena a discussão de trânsito, não vale a pena perder a paciência com alguém, todo mundo está indo para algum lugar e quando nós encontramos pessoas que estão extremamente agressivas no trânsito, ela vai para algum lugar que não é bom. Então nós precisamos pensar, ter paz no trânsito e ter tranquilidade. Mas muitas vezes o animal está dirigindo o veículo. Mas enfim, pessoas, veículos e animais. Aqui nos animais existe um destaque que os animais eles podem ser isolados ou em grupos. Em grupo. Pode ser em grupo. O que é trânsito? Trânsito é a utilização das vias. Quem utiliza as vias? Pessoas, veículos e animais. E eles podem estar isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Conduzidos ou não. Então os animais eles podem estar em grupos ou isolado, conduzidos ou não. Então o trânsito é feito por pessoas, veículos e animais. Quantas vezes nós não encontramos aí nas ruas, avenidas, rodovias, animais, cavalo, né, éguas, né, vacas, tantas situações, boi, nas vias aí, né? Você vai passando, você vê um boi, né, uma vaca, e é algo muito perigoso. Eu tenho amigos que sofreram acidentes extremamente sérios em rodovia e muitas delas até pedagiadas, rodovias com concessionária, e que ele sofreu um acidente, pegou uma vaca no meio da rodovia. Graças a Deus eles não tiveram nenhum ferimento, né? Foi só danos materiais. Conduzidos ou não, essa questão dos conduzidos ou não, o Código de Trânsito Brasileiro também regulamenta que os animais eles precisam estar sendo conduzidos, eles não podem estar soltos. E muitas vezes nós encontramos animais soltos nas rodovias. Outro detalhe é que as pessoas do trânsito, veículos do trânsito, nós vamos ver mais à frente essas classificações, as pessoas que utilizam o trânsito, pedestre, condutor e tantas outras pessoas que são classificadas como as pessoas que utilizam o trânsito. Os veículos, eles têm as suas classificações. Quando nós olhamos aí o artigo 96, vou pôr aqui na tela para vocês, artigo 96. Olha o que diz o artigo 96. Os veículos classificam-se em... Aí nós temos as classificações iniciais e as subclassificações. Então nós temos, os veículos se classificam por quanto à tração, e aí a tração tem tração automotor, elétrico, propulsão humana, a tração animal e o reboque ou semi-reboque. Eles se classificam quanto à espécie. Que espécie? Veículos de passageiros, bicicleta, ciclomotor, motoneta, motocicleta, tantos outros. Nós vamos ver mais para frente, carga, veículos de carga, veículos misto, veículos quanto à categoria também, aí existe veículos oficiais, veículo de representação diplomática, veículos particulares, de aluguel, de aprendizado. Então essas são as classificações de veículos aqui, de veículos e animais. Então o conceito de trânsito o que é trânsito? Trânsito é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Aí aqui nós temos o segundo ponto do conceito de trânsito. A segunda parte, pessoas, veículos e animais para fins de. Então, veículos, pessoas, veículos e animais para fins de. Qual o objetivo? Qual a ação que esses três elementos fazem no trânsito? Primeira ação que eles fazem no trânsito. Nós vamos abrir aqui um ponto. Primeira ação,
Circulação. Circulação. Primeira ação. Segunda ação que esses fazem no trânsito. Eles fazem a operação de parada. Eles fazem também, no trânsito, acontece os estacionamento. Vai acompanhando aí, criando esse mapa mental, isso vai te ajudar a ter uma visão melhor. Muitas vezes você pega aí o manual e vai lendo e não entende nada. Fazendo o mapa, você vai compreendendo que o que é trânsito. Trânsito é a utilização das vias, porque nós aprendemos lendo, né? E quando lendo, ouvindo, e quando a gente lê e ouve, o aprendizado ele aumenta o percentual de aprendizado. E quando você ler, ouve e escreve, monta, o percentual de aprendizado aumenta ainda. E quando você lê, ouve, escreve e vê visualmente, isso te ajuda. Porque algumas pessoas têm facilidade lendo, tem outras pessoas que têm facilidade ouvindo e tem outras pessoas que têm facilidade vendo. Então, você fazendo esse mapa mental, isso vai te ajudar. Se você tiver uma facilidade em ouvir, ver ou fazendo, isso vai te ajudar. Então, o que é trânsito? Utilização das vias por pessoas, veículos e animais para fins de circulação, parada e estacionamento. E o quarto ponto aqui é a operação de carga ou descarga. A letra é uma maravilha, né? Eu fico impressionado, sabe? Eu fico impressionado. Um momento de reflexão. Eu fico impressionado com a minha letra. É uma coisa fenomenal. Vamos lá? Então, o que significa circulação? Circulação, qual é o conceito de circulação? Circulação é simples, circulação é a locomoção, é você se locomover. Você não pode se locomover, né? Tem muitas pessoas que no trânsito, ele se move como um louco. Isso não é uma locomoção, isso é uma loucomoção, né? Inventei essa palavra aí, será que funciona? Existe? Então, você não pode se mover, você não pode transitar como um louco, mas a circulação é uma locomoção, é você sair, dar uma volta, ir no parque, ir no shopping, levar a patroa para dar um passeio, curtir um pouco com a namorada, ou sair apenas um quarteirão, esquentar o motor do carro, que está parado há muito tempo, dar aquela aquecida. Enfim, circulação. Saiu, voltou, foi, veio, você circulou. Então, circulação é tranquilo, ok. Circulação, ok. Parada. O conceito de parada. Parada é, sem dúvida nenhuma, uma das situações que muitas vezes traz aí uma confusão. Parada e estacionamento. Você sabe qual é a diferença de parada e estacionamento? Existem muitas pessoas que não sabem. Confunde um com o outro. Parada é uma coisa, né? Nenhum malandro chega aí e fala assim, meu irmão, e aí, qual é a parada, né? Qual é a parada? E você vai explicar para ele agora qual é a parada segundo o CTB. Parada e estacionamento. Essa parada e estacionamento, o artigo 47 do CTB, vou pôr aí na tela para você, artigo 47 do CTB. O artigo 47, ele nos fala aí, olha o que diz aí o artigo 47, o caput do artigo, né, o artigo 47. Ele diz que a parada deve restringir-se ao tempo indispensável ao embarque. Volta aqui para mim. Olha, a parada ou a palavra específica para parada é tempo. O que é parada? Parada é tempo, escreve aí no seu mapa. Tempo indispensável. Tá conseguindo ver aí?
Tá meio apertado ali, né? Tempo indispensável. O que é uma parada e o que é um estacionamento? Uma parada é o tempo indispensável para o embarque ou desembarque de passageiro. E existe um fator importante, põe aí o artigo 47, desde que, olha aí, desde que não interrompa ou perturbe o fluxo de veículos e a locomoção de pedestres. Então, a parada, primeiro, ela tem que ser o tempo indispensável de embarque e desembarque. Segundo, ela não pode comprometer o fluxo de veículo. Terceiro, ela não pode comprometer a locomoção de pedestre. Se a sua parada for apenas para desembarcar e embarcar alguém e não comprometer o fluxo, por exemplo, você está em uma via e de repente a pessoa fala assim, eu quero descer aqui, você para, pisa no freio branco e você imobiliza o veículo de repente, e aí vem o carro que está atrás de você, ele não está esperando que você vai parar. Então a parada ela tem que ser programada e ela não pode interromper o fluxo e ela também não pode interromper a locomoção do pedestre. Você parar na calçada ou de repente tem um pedestre vindo, você avançar em cima do pedestre para poder parar. Alguns tempo atrás uma aluna me ligou e falou, professor, sabe aquela rua, avenida aqui da cidade? E eu conheço a avenida. Ela falou, eu tive um problema, eu parei, e o senhor sabe ali tem um ponto de ônibus ali, conheço, parei um pouco à frente e esperando o meu esposo e ali fiquei aguardando ele chegar. Ele entrou no carro, meu esposo tinha chegado, né, parei, ele embarcou e a gente saiu e eu notei que o agente de tráfego ali, o agente de trânsito, ele estava anotando a minha placa, olhando para o meu carro e anotando a minha placa. Será que eu fui multado? E eu perguntei a ela qual era a placa, se houve alguma mudança de sinalização lá, e ela me falou que a sinalização que estava lá era essa sinalização aqui, ó. Essa sinalização. Essa sinalização significa proibido estacionar. Essa sinalização aqui, ela está dizendo que é permitido estacionar. E essa sinalização aqui, ela diz que não é permitido nem estacionar e nem parar. Mas, segundo ela, a sinalização que estava lá era essa sinalização. Quanto a essa sinalização é que não pode estacionar, mas pode parar. E quando isso eu falei para ela, não está errado, o agente, ele errou. De repente ele não tem informação ou aconteceu algum equívoco, não está correto isso aí. Nós vamos verificar, eu vou te ajudar, nós vamos questionar essa multa assim que chegar, porque está errado. Ali você não pode estacionar, você pode parar, mas estacionar não. Então, falei para ela que ela não poderia ficar parada, mas apenas parar e embarcar e sair não tinha problema nenhum. Sendo assim, ela me explicou qual foi alguns detalhes aí do que aconteceu. Segundo ela, chegou, parou, só que o esposo não estava na calçada, ele estava vindo ainda no ônibus, parou em uma outra avenida, atravessou um sinal, chegou onde ela estava, a uns 200 metros aproximadamente, uma via movimentada, e isso demorou entre 8 minutos, 9 minutos, aí, quase 10 minutos, ela parada ali, esperando. E ela alegou que estava com o pisca-alerta ligado, com o carro ligado, e ela estava no veículo, imaginando que por estar com o pisca ligado, o motor ligado e dentro do veículo, não caracteriza estacionamento. E aí eu tive que rever o meu conceito quanto a essa situação e dizer para ela que a multa seria legítima porque ela não estava parada. Porque parado é o tempo indispensável. O que é parar? Você chega, você imobiliza o seu carro, alguém já está esperando, entra e você sai. Isso é parada. O que é estacionamento?
Estacionamento é o tempo superior à parada. Então, se você chegou e ficou 2 minutos ali, você chegou, tem alguém esperando na calçada, entrou no seu carro e você ficou ali um tempinho a mais, 5 minutos, já está caracterizando o estacionamento, porque o embarque ou o desembarque já foi efetuada essa operação. Após isso, é um estacionamento. Então, estacionamento é o tempo superior à parada. Aí eu expliquei para ela. Aqui você pode parar e não pode estacionar. Aqui você pode parar e pode estacionar. Aqui você não pode parar e não pode estacionar, em hipótese nenhuma. Aqui você não estaciona, mas para. Aqui você para e estaciona. E aqui você não para, não estaciona, você se manda. Segue o fluxo, porque geralmente é um lugar que não pode parar. E a operação de carga e descarga, ela também está regulamentada aí no capítulo 47, vou pôr aí para vocês, 47, parágrafo único. A operação de carga e descarga será regulamentada pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via e é considerada estacionamento. Então, aquela questão do carro aí, dos caminhões, de material de construção, que para no meio da via, liga o pisca-alerta e começa a descarregar ali os tijolos, a areia, bloco, isso aí está totalmente errado. Porque a carga e descarga se compara com estacionamento. Aí o órgão que tem autoridade sobre aquela região, ele vai regulamentar onde pode parar, onde pode estacionar e onde pode fazer a operação de carga e descarga. Quando é algum comércio de grande porte, hoje em dia, já tem delimitado ali um lugar para carga e descarga, né? Um lugar ali para os entregadores, tudo isso. Então, quem trabalha com operação de carga e descarga não pode parar em qualquer lugar. Precisa parar em lugares específicos. Claro para vocês? Então, qual é o conceito que é trânsito? Trânsito é utilização das vias por pessoas, veículos e animais isolados ou em grupos, conduzidos ou não. Conduzidos ou não. Estão fazendo uma operação de trânsito para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga. Faz esse mapa aí, coloca aí no sulfite, no papel, que isso vai fixar na sua mente, Então, isso é o conceito. Vias, quando nós falamos de vias, é o artigo de número 60, vou colocar aí para vocês, artigo 60 do CTB. Artigo 60 do CTB, ele trabalha e ele trata aí sobre vias. Artigo 60 do CTB. Nós vamos fazendo aí esse mapa que vai te ajudar aí você ser aprovado na sua prova, exame do Detran. Vai perguntar lá qual é as características, como é classificado as vias. Como é classificado as vias? As vias, quais são as duas classificações de vias? Quando nós olhamos aqui a vias, nós vamos trabalhar agora na questão da característica de vias. Vocês pausem o vídeo aí e copia esse mapa mental aqui, que é o conceito de trânsito. Agora nós vamos trabalhar o conceito de vias. Conceito de vias. Vou agilizar aqui, vou limpar, vou apagar, para que a gente possa ter um espaço maior aqui para entender o conceito de vias. Beleza? Show de bola. Vamos lá. Próxima aula, conceito de vias. Conceito de vias. A classificação de vias está no artigo 60 do CTB. Artigo 60, por aí para vocês verem, diz que as vias abertas à circulação, de acordo com a sua utilização, se classificam em... Existem duas classificações de vias. Primeira classificação de via é
a via urbana, ou vias urbana. Opa, vias urbana. Vias urbana. Vias urbana. E a segunda classificação de via é vias rurais. Vias rurais. Vias rurais. Ops, vias rurais. Vias rurais. Vias urbana e vias rurais. São duas classificações. Quais são as classificações das vias abertas à circulação? Vias urbana e vias rurais. São essas duas classificações. Dentro dessas duas classificações, nós temos aí as subclassificações. As subclassificações. Primeira subclassificação de vias é via de trânsito rápido. A segunda classificação é via arterial. Via arterial. Via arterial. Terceira classificação de via é via coletora. Via coletora. E a quarta classificação é via local. Então, as vias, elas se classificam como? As vias se classificam como vias urbanas, e dentro dessas vias urbanas tem a subclassificação, que são vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Vias de trânsito rápido, via arterial, via coletora e via local. Segundo o CTB, a velocidade dessas vias, claro que essas vias muitas vezes elas sofrem alteração devido à característica da região em que elas passam, né? Mas no geral, para efeito de prova, a velocidade máxima dessa via é 80 km, 60 na via arterial km, 40 km e a via local 30 km. Então essas são as velocidades estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro para as vias. As vias de trânsito rápido, elas são vias que não tem semáforo, não tem interseção em nível, não tem lombada. É uma via rápida, geralmente uma rodovia que passa em uma área urbana. Então, ela é a via rápida, ela liga uma região a outra. Geralmente, a via de trânsito rápido, ela atravessa a cidade, é a via que atravessa a cidade, né? Nós podemos ter uma característica assim. A via arterial, ela já é uma via que ela tem o semáforo, é a via que tem interseção em nível, é a via que liga um bairro a outro bairro, geralmente é arterial. Nós nos lembramos da veia arterial que tem no corpo, né? É uma via potente, forte, e ela tem uma característica, geralmente ela tem semáforo, né? Controle do semáforo. Já a via de trânsito rápido não tem. Então a via arterial ela geralmente tem semáforo. A via coletora geralmente é aquelas vias que atravessa a arterial. Ela coleta e joga na arterial, para a arterial levar ao trânsito rápido. Geralmente ela tem 40 km por hora, a via coletora. E a via local, na maioria das vezes, é a sua rua de residência, é a rua em que você mora. Essa é uma via local, é a via do seu bairro, do seu condomínio, da sua rua residencial. Essa é a via local. Muito bem, a segunda classificação de vias é as vias rurais. Vias rurais. Enquanto as vias urbanas são as vias dentro do perímetro urbano, né, o nome urbano,
urbana já nos dá uma ideia, que são o trânsito rápido, arterial, coletora, local, que está dentro da cidade, dentro do bairro. As vias rurais elas já estão fora da cidade, geralmente. As vias rurais elas se dividem aqui em duas características. A primeira característica da via rural é a estrada. Ela é a estrada. Segundo o CTB, a estrada é uma das características da via rural. E a estrada, como que nós classificamos uma via como uma estrada? Qual é a característica principal de uma estrada? Primeiro, a característica de uma estrada é que ela tem 60 km por hora, 60 km por hora, e o aspecto mais que se destaca para a definição de uma estrada é o visual. Ela é sem asfalto, ela não tem asfalto, ela não é asfaltada. Asfalto, ela não é asfaltada, não é pavimentada. Então, ela é uma estrada. Então, a via rural, as vias rurais, ela tem a sua classificação com estrada, 60 km por hora, característica não pavimentada. A segunda característica da via rural, ela já é a rodovia. A rodovia já é uma característica de via rural. Geralmente é fácil entender que rodovia geralmente ela passa fora da cidade, ela não corta uma cidade. Quando ela corta, ela muitas vezes perde a sua característica de rodovia. Então a rodovia é uma via geralmente rural, corta aí grandes fazendas, plantações. Então a rodovia ela é uma das vias rurais. Característica das rodovias: em quilômetro, em velocidade, geralmente 110 km, 110 km por hora. É a velocidade máxima, né, em uma rodovia. Claro que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, nós temos algumas rodovias com uma velocidade muito maior do que essa. Para efeito de prova, a gente tem que levar isso em consideração. Rodovia, rurais, 110 km por hora. A característica da rodovia, como a estrada é sem asfalto, não pavimentada, a rodovia já é pavimentada com asfalto. É uma rodovia pavimentada. Essa é a característica. Claro que na rodovia, aí nós temos as classificações de velocidade. Nós temos na rodovia aí a velocidade para veículos de passeio, velocidade para ônibus, velocidade para caminhão. Então isso vai alterando e vai diminuindo pelo porte dos veículos. Passeio 110, ônibus e caminhão ônibus, nós encontramos aí uma velocidade de 90 por hora, caminhões muitas vezes 80 por hora. Então, essas são algumas características. Mas, no geral, para efeito de conceito de vias, os conceitos são esses: vias urbanas e rurais, e as subclassificações. Das urbanas, que é essas vias dos nossos bairros, né? Vias de trânsito rápido, muitas vezes essa via de trânsito rápido aqui, ela é uma rodovia que passa dentro da cidade, né? Que muitas vezes perde a sua característica de rodovia e se transforma em uma via de trânsito rápido. E aí nós temos a via arterial, e temos a via coletora e temos a via local. E na rural nós temos essas classificações. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa primeira aula. Esse é minha estreia aqui no YouTube, super nervoso, né? Mas com o coração aí disposto a contribuir. Não sabemos de tudo, estamos aqui para aprender, e o processo de ensino é um processo também de aprendizagem para mim, que estou aqui. Muitas vezes eu aprendo até mais do que vocês. Dá uma força, se inscreve aí no canal,
nós vamos elaborar as próximas aulas. Queremos falar na próxima aula sobre CNT, Sistema Nacional de Trânsito, conjunto aí de órgãos e entidade que trabalha o trânsito na esfera federal, nacional, estadual, municipal. E assim nós vamos cumprindo a nossa etapa aí da legislação de trânsito. Eu sou o Girley, sou instrutor de trânsito, estou aqui para contribuir para que você seja um habilitado. Por isso, esse canal é o Habilitando. E também para você que está estudando para concursos públicos, ser também aprovado aí no seu exame, na sua prova. Estamos passando um período difícil de pandemia e isso afetou muito nas questões aí de aulas de trânsito nas autoescolas, e espero que esse canal contribua para aperfeiçoar aí o seu conhecimento, e assim que os exames do Detran voltar, pelo menos aqui no estado de São Paulo, você esteja habilitado e ter sucesso aí nas 30 questões. Abraço, Deus te abençoe, sonhe, busque os seus objetivos, não desista, não se abata com as dificuldades, tudo passa e um novo tempo bom chega na sua vida. Abraço, saúde, fé e esperança.